Olá pessoal, sou o Vitor, profissional de educação física e diretor do CAFT. Bom, e eu sou a Tamara, nutricionista, mãe da Clara, esposa do Renato e corredora nas horas nem tão vagas assim. Eu sou Thiago Rocha, sou atleta amador. Bom pessoal, antes de tudo, agradecer a vocês. Estamos aqui no podcast, o PodCaft, que é o podcast do CAFT. A gente vai falar sobre saúde, esporte, performance, tudo que seja ligado à saúde. Bom, e quem não quer perder nenhuma parte disso, a gente já indica seguir a gente, tanto no YouTube, no Spotify e no Instagram, porque a gente bota lá resumos, takes e recortes que vão dando um gostinho do que tá na íntegra do conteúdo. É isso mesmo, Tamara. E olha, tem muita coisa legal. E hoje a gente está recebendo um grande amigo meu, de muitos anos, já treinei ele, que é o Thiago Rocha. Tentou treinar, né, Vitor? Tentamos treinar. Tentou treinar. Thiago, agradeço muito a sua presença no podcast. Eu fico feliz. E você é um cara que já fez maratona, meia maratona. Eu já até me perdi quantas maratonas, meia maratona. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, assim, já para entrar. Você correu hoje às 4 horas da manhã ou 4h30? Não, 4h30 não, foi às 5 hoje. Hoje sim. foi às 5. Foi passando ali para só dar uma olhada como é que vai ser o show da Shakira e voltei para casa. Bom, e a gente recebe o Thiago, que é engenheiro, pai do Luca e do Lorenzo, Perfeito. Marido da Dani, e a gente está aqui para ouvir você, mais do que falar, né? É entender como é que foi sua trajetória no esporte, como é que começou essa história. A gente sabe que você tem uma bagagem familiar de estar inserido no vôlei. Como é que foi esse iniciozinho do seu contato com o esporte de modo geral? Gente, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Essa é a primeira vez, tá, que eu participo de um podcast. Então, eu acho que é bastante oportuno de trazer e revisitar, né, algumas questões minhas de sucesso no esporte também, umas questões que, né, a gente evita de reacessar internamente, seja por uma dor ou por alguma frustração. Então, acho que o valor vai estar nisso daí, nessa conversa. Sobre a minha vida no esporte, resumindo bem, eu fui criado, né, dentro de uma quadra poliesportiva. Meus pais sempre jogaram ou pela cidade ou pela escola que nós estudávamos, então sempre eles tinham treino, campeonatos, levavam a gente pegava uma bola e ficava ali brincando ali atrás e cresceu nessa atmosfera. Então aquilo sempre foi uma realidade para nós, né, tanto para mim quanto para minha irmã, e isso trouxe o esporte nas nossas vidas, né? E junto com isso, né, como um menino, né, morando aqui no Brasil, depois a gente foi para fora, mas onde o futebol era muito importante, comecei no futebol a jogar pela cidade e pela escola também, seguindo essa trajetória, e fui criando ali um pouco dessa carreira promissora, digamos assim, né, que todos nós sonhávamos desde cedo. Então, foram 4 anos, né, jogando pela cidade, pela escola, e quando eu fui crescendo o negócio foi ficando um pouco mais difícil, né? Descobri que meu talento não era tão talento assim, eu me machucava muito, e lá vieram alguns traumas, né, físicos, de contusões e questões irreversíveis, né, no futebol. E isso justamente me fez buscar alternativas, né? Isso você estava com quantos anos? Isso eu já estava em torno de 17, 18 anos. Né? E foram alguns episódios, tive um problema bastante sério de joelho, que foi remanejado, mas quando eu tive as questões dos ombros, né, tive um ombro em um ano, 2 anos depois outro ombro com luxação e trauma, teve que reconstituir uma parte óssea, colocar pino, enfim, tem 5 pinos no ombro, 3 pinos no outro, e aí achei que a melhor coisa era parar com isso, né? E a pergunta ficava, o que fazer agora? Né? Hiperativo, eu precisava do esporte na minha vida, e foi onde eu recorri à corrida, né? Porque eu falei, eu preciso continuar em movimento, e por sorte não precisava chamar outros 10 para jogarem comigo, né? Era só eu sair sozinho. E aí, Thiago, fazendo um parêntese aqui, porque eu acho que a gente tem uma galera jovem que escuta a gente também, foi um período que coincide com a época do vestibular, né? Como é que estava na sua cabeça essa decisão assim, de caminhos, carreiras, no momento que você estava muito envolvido no esporte, mas também tinha que decidir se ia prestar vestibular para alguma coisa e em meio a muitas lesões? Para mim, o estudo era
enfim, o meu fim, né, o meu objetivo. Né? O esporte já tinha ficado de lado, o esporte era uma recreação, porém ele serviu como uma base, né, uma base para eu conseguir desafogar a tensão do dia a dia nisso. Né? Foi um escape, uma alternativa muito boa. Então eu sabia que, apesar, eu não acordava de madrugada na época, mas eu sabia que, apesar, no final do dia, eu teria um momento para mim, para eu processar, né, e colocar tudo no seu devido lugar. Então era um me time, né, que eu chamava, e ainda que eu estudasse para vestibular ou depois na própria faculdade, era um respiro que eu tinha para eu colocar aí meus arquivos, né, no lugar, e funcionou muito bem, e eu uso isso até hoje, né, então como você já recurso. tinha uma ideia do que você queria cursar, da carreira que você queria fazer, né, da educação formal, e eu acho que é um recado legal para a gente deixar para quem escuta a gente, né, que essas duas coisas elas não precisam competir. Você pode estar muito dedicado à carreira e, ao mesmo tempo, ter um esporte ali em que você se envolve. Porque você resolveu fazer engenharia, não foi isso? Exatamente. Foi engenharia, e nessa época você já estava correndo? Já estava correndo, mas poucas quilometragens, era só uma questão de ativar o corpo. Né? Eu não tinha informação, não tinha parâmetro, não tinha internet, né? Na época, praticamente. Né? É verdade. Então, a gente não tinha nenhuma instrução. O que eu sabia era que havia grupos, né, na Ibirapuera correndo, tinha algumas associações de corredores, mas para mim aquilo era alguma coisa muito ou profissionalizante, alguma coisa desse tipo. Eu achava que não fosse para o público geral, não fosse para amadores. Então, toda vez que eu passava, eu achava que não era para mim. Você queria ali só dar a sua corrida, só dar minha corrida, suar. Mas isso me chamou a atenção. Tá? Então, toda vez que eu passava na frente de uma tenda, eu colocava a postura, apertava o pace, falava, será que vão me notar e vão me chamar? Quem nunca, né? Como se fosse um atleta, né, passando ali. Então, aquilo começou a me chamar, eu falei, gente, peraí, por que eu estou fazendo isso, né? Será que quero buscar alguma coisa a mais no esporte? Então esse eu acho que foi a primeira faísca dentro da corrida. E resumindo uma coisa muito importante trazendo aqui, que quando a gente fala nisso, acho que todo mundo meio que tende a extrapolar para um universo de Garmin, quilometragem, pace. Eu não sabia de nada disso. Eu sabia qual era a metragem do Ibirapuera, e eu tinha um Timex que eu ia lá cronometrar, fazer os laps. A gente falou disso aqui num outro podcast, né? Vale a pena todo mundo assistir com o seu Actugo, de que quando ele começou a correr não tinha isso, e há pouco tempo atrás, a gente tem uma idade muito próxima, né, você e eu, e a gente olhava para o chão e contava pelo tempo do relógio quando você tinha corrido, né? Na época não existia isso, na verdade a gente não tem nem ideia, a gente só queria correr, fechar um tempo numa quilometragem, né, de tanto. Então, acho que a ideia era essa, inicialmente. Mas então surgiu, após as lesões, como uma alternativa para manter essa válvula de escape, e em algum momento ali você notou que poderia ir além. E essas tendas, essas equipes foram que te chamaram a atenção. E qual foi o momento que sucedeu esse namoro, esse ensaio ali? Foi quando me convidaram para fazer a primeira prova 2004, ou era 2004, 2006, não vou saber de coisa. Eu tenho uma camiseta que eu guardei até hoje com muito carinho, da Nike Bowerman em São Paulo, e eu não fui. Não foi? Não, mas foi ali que eu tive a certeza, eu precisava passar por essa questão interna de me inscrever. Eu não sabia nem como é que chegava nos lugares, eu não entendia como é que funcionava, como é que a gente vai correr. Mas quem convidou você? Um amigo meu convidou. Ah, foi um amigo seu que convidou para correr. Vou fazer isso aqui. Eu falei, existe isso? Existe. Falei, como é que vai ser? Não, vai ser da Nike Bowerman, não sei o que lá. Eu falei, caramba. Você está parecendo muito sério. Não sei se estou preparado para isso, porque, de novo, eu não tinha base nenhuma de treinamento, né? Uma característica minha muito boa era que eu tinha muita explosão. Então, eu tinha velocidade. Vinha do futebol, mas né? eu não tinha endurance, né? Então, por exemplo, era uma questão, será que eu conseguiria correr 10 quilômetros? Eu não sei. Na época, assim, eu acho que a maior esticada que havia dado era algo em torno de 8, 9 quilômetros. E eram dias que eu falei assim, hoje eu vou mais uma volta e vamos, mas não tinha base nenhuma, porque a minha progressão, digamos assim, a percepção de performance era, caramba, eu fiz uma volta um pouco mais rápida que a anterior, ou do que do meu passado, porque eu colocava tudo dentro de um Excel como um bom engenheiro.
É interessante, porque aí você nessa época você acabou não indo, né, na corrida, você acabou deixando seu amigo na mão, Exatamente. né? Por bem dele. Com certeza. Mas daí você chegou depois a treinar dentro de uma assessoria em São Paulo, você se inscreveu, como que Nada. aconteceu? Eu Nada fiquei disso? muito tempo sem. Eu comecei a pesquisar mais, entender um pouco mais sobre provas, mas eu não sabia onde me encaixava. A verdade era essa, eu não sabia como me encaixava. E aí em 2011 que eu vim morar no Rio de Janeiro. E aí eu tenho umas perguntas para fazer sobre Legal, não, interessante, porque aí que a coisa começa a ficar interessante, porque até então eu já havia progredido, por exemplo, quando eu pegava férias, né, de verão, a gente ia para Ubatuba. Ubatuba eu pegava o carro, saía de uma praia, ia até outra, fazia a volta no rotatório, voltava e falou, opa, tem 12 quilômetros. Será? O que eu preciso para fazer esses 12 quilômetros, né? E de novo, não tinha internet lá para eu entrar e procurar e tal. Então eu falei, pô, vou descansar, não vou me cansar no dia anterior, vou me alimentar bem, vou fazer isso. Então minha referência era essa, né? E tudo bem, consegui escalar uma hora ou outra um volume. Mas vindo para o Rio de Janeiro que é mudança de jogo. Porque aqui se respira o esporte. Isso é verdade. E a grande preocupação da minha época era minha namorada, hoje é minha esposa. Ela a fala Dani, assim, que deve estar ouvindo a gente. Dani, escuta a gente. Tá? Te amo, amor. Esse Ela... Coraçãozinho. Ela fala assim, olha, o Rio de Janeiro te leva para dois lados. Ou se você vira um boêmio ou um esportista. Ela é uma coisa assim, dificilmente você vai ficar no meio do caminho ali. É raro, né? É raro. E um bom paulistano vindo para o Rio de Janeiro. Na época, eu morava a uma quadra da praia de Ipanema. Eu falei, vou ver o amanhecer, né? Eu ia ver o amanhecer, falei, mas também não vou ficar dando bobeira, né? Não vou andando, vou dar um trotezinho. Daí eu comecei a dar o trotezinho no Rio de Janeiro. E aquele negócio foi de 3, 5, 7, né? Foi escalando. E aí que veio a parte principal do questionamento do peraí, né? Então é uma coisa muito maior do que tudo isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui correndo de madrugada e eu estou vendo gente terminando o treino quando eu já estou saindo de casa. Quem são essas pessoas? Né? Então esse foi a segunda faísca, que aí sim trouxe, né, de vez a curiosidade e me trouxe para o esporte. Que foi entender que o esporte era muito maior do que só uma corrida. Rio de Janeiro, ele era extremamente convidativo para isso. Então, às vezes eu chegava às 5h30 na praia para correr e via 30 bicicletas paradas no meio fio ali, já com o treino concluído. Eu falei, não, peraí, quem são esses malucos que estão aqui, né? Então, assim como lá no Ibirapuera você começou a ver as equipes, aqui também te chamou a atenção os grupos, mas com algo a mais. Algo a mais, Algo a exatamente. mais, E qual foi esse algo a mais? O ambiente, primeiro, é muito convidativo, né? Você correr em São Paulo, você tem alguns pontos, né, de que você consegue, né, tirar a cabeça da cidade grande, mas aqui o Rio de Janeiro ele é extremamente convidativo. Você tem montanhas, tem praia, você tem o que você quiser. Né? E eu já fiz treino dentro da cidade, no centro da cidade. Né? Então, você tem todo formado a todo gosto. Né? Não, e tem outra coisa, o público carioca, né, os esportistas carioca, nada contra São Paulo, contra qualquer cidade. Mas você tem um diferenciado porque você está ali, você faz amizade muito rápido com as pessoas. Tem a questão do pertencimento, né? Você começa a entrar dentro dos grupos de uma forma muito natural. E deve ter acontecido isso com você, né? Exato. Essa palavra pertencimento é uma palavra que eu revisito sempre e que ela realmente me traz a quem eu sou. Né? Então eu me entendo, né, realmente como um atleta amador, eu me entendo realmente como uma pessoa da corrida, né, que se aventurou em outras modalidades, né, o que foi muito bom para conhecimento. A gente vai chegar lá, mas de que hoje eu sou essa pessoa que, assim, se eu tiver um relógio de luxo, ele vai sempre ser um Garmin. Sempre vai ter um GPS no braço. Se a gente olhar com uma lente, né, de aumento aí para a corrida, o que ela tem que se difere das outras modalidades que você já participou, que cativa tanto, que conquista tanto? Porque a gente vê que o corredor, ele é um apaixonado e ele é muito perene, né? As pessoas que a gente já entrevistou aqui, que fazem corrida, né, são pessoas que
permanecem muito tempo nesse esporte. Então, eu queria ouvir o seu olhar sobre a corrida. Eu ia começar falando sobre aptidão, né? Mas me veio à mente também de que antes de tudo isso, quando eu fazia fortalecimento na academia, eu tinha que concluir o treino com 2 a 3 quilômetros. Eu detestava correr. O que passava na sua cabeça? Olha que coisa. Eu ficava enrolando o treino de força, porque eu falava, gente, não quero. Eu treinava à noite, ia dar 8h30, 9 horas, 9h30. Queria que fechasse a academia e te expulsassem de lá, né? Eu olhava pra esteira vazia, esperando, assim, olhando pra mim, né? E eu vou ter que concluir lá. Eu preciso dar o Thiaguinho. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito regrado, né? Eu posso me arrepender, mas eu vou fazer. Né? Isso pra tudo. Pra tudo. Desde dieta, vou tirar qualquer... Desde o que for. Não é não e vamos embora. Eu vou sofrer, mas vamos. É o perfil do atleta, né? De que doa o que doer, ele vai executar ali. E era uma eternidade. Enfim, batia 3 horas, eu não chegava no segundo quilômetro ainda. O que está acontecendo, né? Parecia que eu estava em outro portal. Mas o que me soltou foi a atmosfera que tem a ver com essa questão do pertencimento. Quando eu falava, quer saber? Foi outra questão que lembramos agora. Obrigado. O dia que eu não fui na esteira e fui no Ibirapuera correr pela primeira vez. Foi justamente esse que foi que eu saí da esteira. E você estar, né, dentro desse ambiente, com essa atmosfera, que realmente você fala, peraí, isso aqui, eu pertenço a esse lugar. Né? Aquele negócio vai te conquistando. E aí você vai migrando até você encontrar. Então isso foi um ponto, obrigado por me fazer recordar que isso daí realmente foi muito importante para mim. Acho que foi o meu primeiro ingresso, quando eu migrei de uma obrigação na esteira e passei a fazer esses 2 a 3 quilômetros, né, de fim de treino no Ibirapuera. E são conversas que a gente pode ter, né? No meu caso com pacientes, o Vitor com alunos, você talvez com amigos e seus filhos, de quando a gente tira esse peso e torna aquela atividade voluntária e prazerosa, a sua chance de adesão, recorrência, continuidade é muito maior. Então, tentar encontrar aquele esporte, um estilo de vida que você se encaixa melhor é o que vai fazer mais. Ele falou uma coisa interessante, que muitas pessoas começam a correr contra a vontade. Mas existe um momento, né, da corrida, ou um tempo depois, que é a chave vira, que a pessoa começa a gostar daquilo ali. Isso é interessante, né? Você vira refém da corrida. Você vira refém, né? Você começa a gostar. Porque passa a te dar, e a gente sabe, né, de toda a explosão, né, que dá interna, né? E isso passa a ser, a gente passa a recorrer a esses sentimentos, né? Você sabe dizer melhor do que eu, não quero falar nenhuma palavra errada aqui, imagina. Mas enfim, de todas as... toda a parte... Você diz em relação a neurotransmissores, hormônios... Exatamente. E toda essa liberação que a gente tem de muitas substâncias. Eu acredito que quando isso acontece, a gente passa a virar refém dessa sensação. E aí, uma coisa até importante é a seguinte, você começou a correr aqui, né? Foi para Arpoador, foi para Ipanema correr. E qual foi a sua primeira prova? Primeira prova que você fez? Minha primeira prova foi 10 quilômetros da Nike. E isso já tem a ver, tá, com o que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a questão de internet, Instagram, etc. Mas foi o primeiro evento da Nike aqui no Rio. Eles tiveram uma prova de 5 e 10 quilômetros, que a gente foi como convidado. E eu fui para os 10 quilômetros e falei, vamos ver o que vai dar. Né? E aí a gente tinha um grupo de pacers, né, que toda quarta-feira, 7h15, em Ipanema, a gente juntava na Nike Ipanema Running Club, que sempre ia alguém lá dar a palavra. Eu me lembro dessa época. Né? E a gente dividia em 3 grupos, né, de iniciantes, médios e avançados. E eu olhei para um cara lá que eu conhecia que era avançado, falei, se eu conseguir ficar perto desse cara, eu tô bem. Metodologia nenhuma. Né? Nenhuma, não tinha nada. Joga a cenoura, né? Joguei para Deus e falei, eu vou. E eu lembro que assim, foi muito difícil. Foi um perrengue, foi uma exaustão. E eu falei assim, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. E foi interessante que ali eu falei, eu tô deixando, né, coisa na mesa. Eu preciso ser treinado. Então essa questão de aventurar na corrida, né,
foi também uma experiência e essa foi a minha primeira corrida, né? E por eu buscar esses sentimentos e por eu correr quando estou com vontade de correr, eu fiquei muitos anos sem fazer prova. Porque eu achava muito mais prático acordar num dia e falar, hoje eu estou com vontade de correr. Ou senão, hoje eu não estou com vontade de correr. Eu respeitava isso, não ia. E eu sempre dizia, né, para minha esposa, para os amigos, eu falei, eu vou me inscrever para uma prova que eu não sei se no dia eu vou estar com vontade de correr. Por que eu vou fazer isso? Esse era o meu pensamento, a forma que eu pensava. E aí eu fui construindo volume em cima da lagoa. Eu falei, vou dar 2 voltas na lagoa, vou dar 3 voltas na lagoa, vou dar 4 voltas na lagoa. Isso na sua cabeça. Na minha cabeça. Ia lá, uma volta na lagoa 7,5, 15, 30, né? Vamos lá 37,5, vamos somando e vou fazendo meus volumes. E comecei a fazer isso. E essa época não tinha contorno, então? Não tinha treinador, não tinha nutrição especializada, equipamento, usava alguma coisa? Nada. Era completamente empírico e instintivo. Exatamente. E como é que você se sentia nessa época? Pleno. Qual era a relação com o esporte? Era muito prazerosa. Muito prazerosa, porque não existia nenhuma cobrança interna e externa, principalmente. E a evolução ela era gradual, ela respeitava como eu me sentia, como o meu corpo respondia, né? E cada dia era um dia. Tinha que eu falava, hoje eu vou correr 5 km, está tudo bem. Tinha outro dia eu falava, hoje eu vou sair, vou até o Cristo e volto. Cheguei a fazer 48 km assim. Porque eu ficava inconformado. Eu falei, eu saio do portão de casa para treinar, eu vejo o Cristo na hora que eu estou saindo, e falo, um dia eu vou subir até lá e vou voltar. Ponto. E eu fiz isso acima do peso. Eu fiz uma época que eu estava mais pesado da minha vida, mas eu estava com o aeróbio bom. E fiz, foram 48 km, 24 para ir, 24 para voltar. E a gente acha uma linha reta, mas você tem que fazer todo um contorno para chegar no Cristo, né? E então, assim, essa era a minha vida, esse era o meu desafio. E tudo mudou quando eu comecei a perceber esse outro movimento do pessoal de ciclismo, e fui tentar me inteirar do que era aquilo, né? Então havia um outro mundo onde falaram, não, esse é o pessoal que treina por Ironman. Ironman. Então, eu acho que eu já vi esse filme, esse desenho, sei lá, o que é isso daí? O que é Ironman? Eu não fazia a mínima ideia. E eu falei, não, Ironman você nada 3.800, você, né, pedala 180 e corre 42. Eu, oi? Mas assim, é revezamento? Não. É o único atleta, mas se eu quiser fazer essa prova, eu tenho que nadar também? Porque eu não nado. Precisa. Falei, caramba. Tá, mas e aí? Como é que são? Pô, aí você tem que ter, né? Daí começa todo aquele pacote, né? Que no começo é até bom não saber, porque quando você entra, depois você já está vendido, aí você vai, né? Porque você tem fisioterapia, nutricionista, coach, etc e tal. Mas ali foi onde eu tive o contato pela primeira vez com uma assessoria aqui do Rio de Janeiro, muito tradicional. Eles bastante fortes no ciclismo, que era onde eu precisava ter um pouco de homem-hora. E a natação era uma questão de sobrevivência, né? Porque assim, depois de adulto, eu acredito que... Tem uma frase do Tri, né? Não sei se você já ouviu, mas é que quem nada compete, quem corre ganha. Já ouviu isso? Que é meio que onde você bota a energia ali, é muito na corrida, né? Exato. Claramente você tem que manter uma natação... para não falar razoável, boa, funcional, né, eficaz, para você conseguir, né, passar por aquela fase e aí dar depois o seu melhor na bike, preservando para você correr. É uma prova bem diferente do que corrida plena, mas o que eu aprendi eu em não tendo, né, uma técnica admirável, né, eu tinha que fazer o mínimo, né, de homem-hora ali para passar bem essa fase, porque as demais horas sobrantes eu deveria dedicar onde ia me dar realmente resultado em tempo. Isso. Né, que seria até no ciclismo e principalmente na corrida. Tirar a diferença ali, né? Exato. Então eu não ia ser uma sumidade na natação, mas eu podia ficar ali no bolo médio ali do pedal. Né, exatamente. As 3 provas. E aí foi onde eu sentei, conversei e fechei a primeira parceria em relação a treinamento para o Ironman. E aí você foi fazendo essa assessoria, é isso? E aí a gente começou com uma progressão. Falou, olha, tá bom. Como eu já tinha volume, vamos fazer uma meia maratona? Vamos fazer uma prova, uma meia maratona. Você como é que funciona, né, a meia maratona e tal, começar a me ambientizar. E dentro da minha maratona era um treino para a maratona.
né, que a gente tinha no Rio de Janeiro. Esse foi meu primeiro contato realmente com, né, digamos assim, com esse ambiente, né, de prova, competição, um pouco mais endurance do que o 5 e 10K. E assim, de novo, é importante esse disclaimer, que hoje eu tenho a plena consciência que é muito mais doído você treinar para um 5K do que para um 42. Tá? A gente pode discutir isso em outro momento. Mas treinar para distâncias maiores realmente passou a ser meu foco. E para a gente traçar uma cronologia, que ano foi isso? Então vamos lá. Esse foi 2013, foi meu contato com triatlon, né, com metodologia de treinamento, onde para 2014 começamos a treinar, né, tanto a natação quanto o ciclismo, quanto também uma corrida mais estruturada, objetivando uma prova de meia distância de Ironman, que a gente chama de 70.3, né, que essa é a quantidade total de distância em milhas, que ia ser realizada em Miami nesse ano de 2014. Ia bastante gente da assessoria e era bastante conhecido de outros colegas nossos, né? Então ali eu falei, ali é tudo ou nada, eu vou começar, e eu estrei no triatlo no 70.3. Então não passei, né, dentro do currículo que eu acredito hoje que teria sido melhor, passar por provas menores para você. Um fast triatlo. Exato, você pegar já e ir passando, né? Até porque, para quem não está sprint, prova do tipo. Né? Eu até recebi essa pergunta essa semana. Mas qual é a ordem? É natação, ciclismo e corrida. E o outro ponto é que tem a quarta modalidade, que quem está de fora não sabe tão bem como funciona, né? Mas é a transição entre as modalidades que é muito importante, que é muito relevante. Mas a gente está falando de uma época, 2013, 14, que é o berço do Instagram. E você falou que fez a primeira parceria com a assessoria. Nessa época, você já tinha esse interesse por redes sociais? Você já postava em algum lugar? Você já tinha esse ecossistema? Sim. O Instagram, ele veio com outro propósito na época. Quando eu vim no Rio de Janeiro, eu passei a fotografar o Rio de Janeiro. Na época, o Instagram, isso poucos sabem, ele não acessava, né, praticamente um álbum externo, você tirava com sua própria lente do seu próprio celular, aqueles aparelhos que eram os primeiros, isso, né, os primeiros iPhones. Isso aí eu posso falar que eu peguei essa época. Segunda coisa muito interessante do Instagram era que ele era fechado para o ambiente iOS, ou seja, só quem tinha iPhone que tinha ele. Isso teve uma vantagem posterior no perfil, a gente fala sobre isso. E aí o grande agravante é como é que você vai... E não tinha vídeo. Né? Então, como é que você vai tirar uma foto que é em movimento com o celular que realmente a exposição dele é por mais tempo do que deveria ser, você não teria tecnologia. Então, eu tinha Instagram e eu tinha foto. Eu participava de concursos, né, do Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome desses concursos. Era um perfil grande da época que quando você era premiado, eles postavam você e vinha um monte de seguidores interessados em fotos do Rio de Janeiro. Então, eu ia para o Apoador, pegava pôr do sol, nascer do sol, né, pegava a sombra das palmeiras. Então, era uma outra questão. E... quando, né, o Instagram ele começou a trazer um pouco mais a vida pessoal, né, as pessoas passaram a aparecer nas fotos, foi onde eu adotei a questão de falar, peraí, se a gente pegar o Rio de Janeiro, que já é um cartão postal, e adicionar uma atividade física, vai ser legal. Porque eu acho que eu já estou começando com uma coisa a mais do que eu estar lá em São Paulo tirando, né? Eu acho que já tenho isso a meu favor, vou começar a fazer isso. E foi interessante, porque tive muita gente decepcionada comigo, que deixou de seguir, porque... Estavam esperando as imagina, fotos devia ter as senhorazinhas lá, que seguia, aparece um cara correndo lá sem camiseta, né? E talvez você tenha ficado agrupado nessa galera da paisagem, mas tinha também o grupo da comida, e aí eu posso dizer que eu era do grupo da comida, que o Instagram era foto de comida. Era também. Eram essas era muito importante, era muito importante, verdade. E aí você começou a mudar nessa época teve essa transição. Audiência. Exato, começou a mudar de audiência. E uma outra coisa muito interessante do Instagram nessa época é que não existia hashtag, não existia uma referência. A referência era quem aparecia
no timeline, né? Ou alguém indicava para alguém, vou seguir algum fulano, procurar. Aleatório. Era aleatório. E quem conhecia alguém que tinha mais perfil acabava aqui tendo uma vantagem interessante. Então a gente tinha um casal de amigos que a gente gosta muito deles, a gente está um pouco distante, que estavam em São Paulo, a gente ia para cá, que eles saíram do Rio. Talvez vocês conheçam o Rodrigo e a Beta, do Frango Batata Doce. Sim, super conheço. E a gente ficava implicando um com o outro, né? Porque eles estavam na fase maromba e eu estava na fase, né, de catabolizar todo o músculo que eu tinha, né? De ficar só gente, eu adoro eles, queridos. E aí uma vez eles provocaram. Falou, Thiago, sai da ciclovia, vem aqui para Baritec agora. Eu falei, tô indo. Eu tava treinando. Tava blogueirando. Isso. Vou para lá. E olha como é que era o efeito do Instagram, como era interessante. Eu cheguei lá na academia, não foi de Ipanema, foi do Leblon, a menorzinha que tinha lá. Nos conhecemos pessoalmente, finalmente, porque a gente só falava sobre comida, os posts que a gente colocava lá. Ele, cuidado. Até hoje eles têm bastante conteúdo. A gente colocava, eu ia muito ali no Fronteira, que tinha o sushi, né? Nossa. E aí eu pegava salmão e tal, mas aí eu colocava, algum ingrediente falava, cuidado, você tem muito açúcar, isso aqui não sei o quê. Daí eu levava, né? Eles controlavam. A gente tem que chamar eles aqui também. Baita casalzão. E foi bem legal. E aí, para você ter ideia, a força que tinha o Instagram deles, na época, eles a gente tirou uma foto no espelho, né, que eles postaram, marcaram. Na hora que eles postaram, tchau, saí de lá tal, fui para casa, eu não consegui abrir o Instagram. O Instagram não carregava. Travou. Eu falei, cara, não carregava. E aí, no primeiro dia, assim, nas primeiras 4 horas, já tinha 1.800 seguidores. Você tinha quanto? Você estava com... Não tinha nada, tava, sei lá, com 2.000, que assim, 1.000 pessoas eu conhecia pessoalmente, as outras era quem sobrou de alguma coisa, né? Porque tinha chegado, acho que era 3 e pouco, 4, com o negócio de foto, muita gente saiu. E aí, eu falei, caramba, só que isso aí continua na linha do tempo deles, e vai vindo gente. E aí, você começa a ver que o comportamento, né, desse meio, na época, era poxa, você precisa estar com quem realmente tem maior audiência para divulgar o seu trabalho. Isso. Né? E eu falei assim, gente, não é o meu perfil, não tem como. Falei, então, vamos deixar natural, eu vou, né, publicando o que eu tenho aqui no meu redor e, enfim, uma hora ou outra treinando com alguém, às vezes as coisas acontecem. E aí foi quando a gente tinha eu diria assim, a melhor oportunidade aqui no Rio de Janeiro, que era a criação desse clube de corrida da Nike, onde eu estava lá toda quarta-feira, a gente recebia produtos, a gente testava produtos e eu colocava tudo isso no timeline. Então, todo mundo era uma referência, passavam a acompanhar tanto isso quanto eventos. Vamos fazer um evento a olhos vendados, um lugar que você não sabe onde é que é, você chega no lugar, você está no Maracanã, para treinar no Maracanã. Ou você vai num parque para a estreia de um tênis que é no lançamento. A gente pode então, dizer que é o berço da Isso. profissão hoje, influenciador, quando não era uma profissão, quando era algo natural, espontâneo, e as pessoas tinham essa relação com as coisas que elas consumiam de divulgação genuína. É uma coisa praticamente natural. Eu acho que o Thiago faz isso muito bem, porque você fez isso de uma forma tão... Essa ideia, né? não... Tão inocente, né? Ia lá, gostava de fotografar, você já gostava de fazer isso, fazer vídeo. E a história começou por aí. Mas né? o copo transbordou depois disso. Isso. Era muito e tranquilo, muito natural, até não ser mais. A gente quer entender. Mas a virada foi quando você começou a ser patrocinado. Lá na NIRC, que a gente chama, lá não tinha, lá eles só assinavam com pessoas realmente que tinham gabarito, né? Mas lá tinha uma formalidade, digamos assim, em relação à parceria, onde, né, recebia produto em casa, ajudavam com as provas, né? Então recebia, esse aqui é o kit que eu vou levar lá para fazer esse meio Ironman em Miami, etc. Então era bem cuidado lá. Né? Então, quanto a isso, não podia reclamar. Mas não era nenhuma contrapartida. Contrapartida natural. Né? Eu estou servindo, estou lá fazia porque eu gostava. Continuar fazendo o que você já fazia. Exato. Então, era uma questão de boa vizinhança. Né? E isso funcionou muito bem. E uma questão muito interessante, que eu acho isso daqui, eu acho legal dividir com todo mundo, foi onde eu coloquei um pouco minha mente de engenheiro para funcionar. Eu falei, não, peraí, né? Estou aqui
a Nike, ela tá agora, né, tava vindo as Olimpíadas, a Copa do Mundo, etc, tendo essa leva pela frente, ela tava mudando, né, o perfil dela para falar, agora eu vou cuidar do público feminino e treinar esse pessoal para maratona, então vai ter um grupo seleto que vai para lá. E foi quando um amigo meu, que a gente chama de Ekin, né, que Ekin é Nike ao contrário, é quem entende dos produtos Nike de trás para frente, comentou, falou, olha, realmente a gente não vai estar mais em foco, a gente pode criar um grupo nosso para a gente continuar aqui dentro fazendo, né, o nosso trabalho aqui e tal, mas o foco vai ser o público feminino. Aí sabe quando você fala, dá aquela murchada? Dia seguinte, eu entrei no LinkedIn, eu falei assim, qual a marca que eu mais admiro? Realmente, assim, que aí veio na minha cabeça, meu pai usando na quadra de vôlei, etc. ASICS Tiger, né? É a marca que ele usava. Eu falei, vou atrás da ASICS. Eu vou conversar com ele. Não, já tenho. Eu fui lá, entrei, né, no perfil do LinkedIn, fui lá, diretor de marketing, fulano de tal. Gerente de marketing, fulano de tal. Na lista de marketing, fulano de tal. Entrei na minha conta, que já estava bem inflada, né? Opa, me segue. Caramba, me segue também. Peraí. Opa. Já sabem quem eu sou. Você já tinha uma relevância, né? Eu falei, quer saber? Eu vou fingir que eu não sei e vou mandar uma mensagem para eles. Falar, vamos conversar? No dia seguinte, a gente fez um call. E eu com os dois, o diretor não participou, foram os dois debaixo dele. O diretor falou, não, fale com tal e tal. Foram os dois que estavam me seguindo. Viraram grandes amigos. Tá, sabem de toda essa história. E falei, olha, eu expliquei, olha, não sei se vocês conhecem meu trabalho, eu faço isso, né? Eu participo ali da NIRC há tanto tempo, a gente faz eventos, mas agora vai sair, o foco vai ser outro e eu, né, quero continuar a prosseguir. E vejo que realmente não vejo, né, muito vocês. Então também não sei se tem espaço, se é também da motivação de vocês, né? Algo parecido. E veio uma pergunta muito interessante. Mas você não acha que seus seguidores vão ficar realmente frustrados com essa sua mudança? Porque como você iria fazer, como você iria migrar de uma marca para outra? Né? Sem perder a verdade. E aí eu falei, como marketing, como eu faria? Eu ia, né, tirando um pouco do ar, né, o material que me usando material neutro e depois ir construindo de novo de uma maneira muito tênue para não criar nenhum choque. Foi o que eu fiz, não. Porque eu não funciono assim. Você foi 880. Eu cheguei com uma publicação, na época a gente não tinha nada para fazer, eu levei horas publicando, montando um negócio. Queria até ter usado o paintbrush de um computador, né? Que nosso 2D, né? Mas eu consegui tirar 2 fotos, uma foto de um tênis da Nike, uma foto de um tênis da ASICS, uma Fleck Knit, vermelho e preto, da ASICS era um Nimbus bem antigo, e eu fiz um degradê, né, de um tênis, uma transição, né? E joguei no ar. Meu Deus. E seja que Deus quiser. Né? E eu falei, olha, enfim, se não quiserem continuar, tá tudo bem e tal. E aí foi muito bom, porque foi um auê. Recebi, né, novos haters, né, na época. Eu comprei na Nike não sei o que por causa de você falou não sei o que, eu tô correndo de Vomero, de Pegasus e você agora vai no meu. Eu falei, gente, calma. O mais importante disso tudo, a gente, né, aumentar, né, nosso acervo de material para entender a diferenciação de marca, de pisada, de solado, etc. Eu acho que a gente só vai expandir juntos essa capacidade. Então é isso que eu estou buscando e trazendo para vocês. Tá? Então, assim, digeriu, foi aquele punch, né, que teve e funcionou super bem. Claro, vai ter lá uma meia dúzia que vai ficar chateada e tal. Vale a gente falar tudo. que esse tipo de comportamento da audiência é um termômetro positivo, né? Porque é um envolvimento e uma confiança no que você estava divulgando ali. Então, nesse momento, você tem uma ideia de qual era o tamanho da sua conta? Ela já tinha ido para
ela já estava algo em torno de 15, 16 mil seguidores na época. Lembrando que... Se você pegar uma referência do Rio de Janeiro, uma blogueira extremamente conhecida aqui, estava em torno de 60, 70 mil. Então eu tinha uma porção disso. Já estava entrando no segundo quartil. Eu tinha uma porçãozinha disso. Então eu falei, legal, porque, de novo, vamos lá, é um público masculino, né, diferente, né? Segmentado, exato, corrida, né? não Então, era você tão não tem amplo tanto... como lifestyle, que eu me lembro das grandes referências da época. E essa blogueira aqui na época, ela frequentava o NIRC com a gente, eventualmente. Às vezes eu que tinha que cuidar, falar, não, cuida dela, não sei o que, pra correr junto, não pode Você ser quer falar o nome dela? Não, aqui? não vou falar. Então, tá. Mas era interessante isso, acho porque... que já passou na cabeça de muita gente. Não, mas eu nunca fiz um post junto. Nunca, não teve, porque, de novo, não é ter match, era uma questão de autenticidade. Então, uma coisa é estar junto, acompanhar, e uma coisa, outra coisa é ser natural. Então, assim, e a gente pode começar a usar esse gancho para falar também desses bastidores, né? De como é a vida, a rotina de uma pessoa que está ali vivendo o esporte, mas que também tem uma camada, uma parcela de trabalho como influenciador. Uhum. E aí isso vem trazendo responsabilidades, que eu estou entendendo que foi nesse momento que a coisa começou a ficar séria, né? Porque depois disso você assinou com a ASICS, não foi? O patrocínio. E aí a coisa realmente... E aí o que mudou? Essa foi o meu primeiro contrato. A princípio, porque isso é uma coisa bastante importante, tá? Porque não havia uma estrutura ainda interna para esse trabalho. Então a gente começou bastante solto, recebendo material, né, testando material, falou, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui tá me machucando, isso aqui não tá me machucando, isso aqui... Para entender como é que era, né, não só a filosofia, mas também a utilidade de cada material dentro da sua aplicação. E havia um programa muito interessante, tá, que chamava ASICS Frontrunner. E esse programa não tinha sido adotado pelo Brasil. Era um programa que tinha sido iniciado em 2010 pela ASICS na Alemanha. E eu falava, gente, tem que trazer isso para cá. Tem que trazer isso para cá. E a ASICS era muito forte na época, pela presidência da época, em relação ao tênis. Então, na verdade, todo orçamento, todo budget estava atrelado ao tênis. Tênis, raquete, jogo, né? Tênis, esporte tênis. Então, a gente meio que teve que aguardar passar essa onda, até um dia receber um telefonema, né, do gerente da ASICS e falar, Thiago, quero te fazer um convite. Tá, o que eu tenho para São Paulo? Falou, não, um convite, quero ver se você aceita ou não, mas isso aqui é uma coisa que vai mudar o jogo aqui pra gente no Brasil. Falou, o quê? Quer ser capitão Latam da ASICS Frontrunner? Eu, quê? Quer dizer, foi aprovado, vai vir pro Brasil, a gente vai criar um time aqui no Brasil, e foi aí que realmente a gente assinou nesse contrato. Tá? Então já vinha com uma responsabilidade maior, né, de capitão do time, e a gente estava trazendo pessoas novas e depois ia ter uma imersão no escritório da ASICS em São Paulo para conhecer o time e desenvolver, né, dentro da diversidade que isso trazia. E qual era a fatia da ASICS no mercado naquela época? A ASICS, ela estava... Na hora que você pegava shoe count de prova, ela tinha um shoe count altíssimo. Tá? Porque, vamos relembrar, lá no passado não existia tênis de placa. Isso. Tênis confortável e tênis de performance era sempre visto pela ASICS, a Hoka não tinha entrada, a ON mal existia. Então ela tinha a maior fatia de mercado. Né? E traduzindo para o pessoal, o shoe count é tipo uma contagem mesmo de tênis, assim? Exato. Existem especialistas aqui no Brasil que fazem isso, que estão na prova, não sei se continuam fazendo, mas na época faziam muito e colocavam, né, nos editoriais a quantidade de tênis, e o shoe count da ASICS, inclusive no Ironman, era o que mais de maior quantidade, maior utilização. Então sempre foi a referência. Então o go-to das pessoas era ASICS, era uma questão de pertencimento em relação à tradição no esporte. Isso foi se perdendo com o tempo, né? Isso foi depois, vieram marcas entrando mais intensamente no triatlon, e aí tem a questão do pertencimento do triatlon versus a corrida, da pessoa querer se vestir como triatlon, foi comprando outras marcas. A Nike, que na época era um patinho feio, e desculpa falar isso, mas era um patinho feio, começou a vir com placa de carbono, e todo mundo de repente quer pegar, né, o Vaporfly da vida, depois lançaram o Alphafly, daí teve aquele boom, né, as outras marcas aguardavam, né, o posicionamento para lançarem seus modelos, né, e aprimorarem, daí, né, depois nivelou,
E hoje está, né, essa miscelânea Essa pulverização. de pulverização, exatamente, e tem para todos os gostos. Né? A única coisa que eu tenho a dizer é, tênis ficou caro. Tênis ficou caro. Mas essa parceria com a ASICS foi quanto tempo? Essa parceria ela durou 5 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Ela durou 5 anos e junto a ela foi a parceira mais importante que eu já tive. Foi a parceria onde eu sempre considerei como família, onde eu estava, seja pelos profissionais do outro lado, seja pelos integrantes do time. Em contrapartida, nunca tive nenhuma pressão vindo de lá. Porque sempre foi uma conversa muito sincera e muito autêntica. A gente vai chegar lá e falar sobre a questão do Delete, mas eu tive todo o apoio deles. A pressão vinha de entregas onde eu não sabia dizer não. Então, por exemplo, vinha uma marca de suplementos, né, fechava o contrato comigo, eu olhava o contrato e falava, é viável, tá bom. Eu vou ter essa quantidade de orçamento, vou pegar né, e eu vou ter que fazer essa publicação de tanto em tanto tempo. Vou pegar um exemplo, né? Uma marca tal, extremamente conhecida. Você tinha entregáveis e tinha as ali. entregas que eu colocava toda segunda-feira, eu tenho que fazer um post. Tá bom, pô, beleza. Primeira, segunda, quinta, sexta, chega na 7ª segunda-feira, e agora? O que eu vou postar? Acabou a criatividade. Porque criatividade você não programa, ela vem, ela tem que ser uma coisa muito orgânica. Eu não tinha uma inteligência artificial para você recorrer e falar, olha, já fiz isso e aqui, me dê ideias. Não tinha. E eu também não aceitava sugestões, porque eu falava, não, tem que ser na minha linha. Não adianta o que você faria com aquilo, é diferente do que eu faria com aquilo. E aquilo eu lembro exatamente numa passagem, numa segunda-feira, já era 6 horas da tarde, eu estava com a minha esposa, minha mãe estava visitando a gente, e ela falou, Thiago, você tá... Eu falei, olha, tem uma coisa, um compromisso que eu não estou conseguindo cumprir, está me fazendo uma... Ela falou, então para. Eu falei, mas agora eu não posso parar. Tá aqui, não, tem que ter uma cláusula de um termo de ruptura. Os contratos, né? De ter, para, não está te fazendo bem. E isso foi acumulando com o tempo, porque dentro do comportamento da mídia social existe o seguinte, isso é da minha vivência, não estou falando que é certo que é errado. Você começa de uma maneira muito natural, muito orgânica, e vai colocando. Aí você começa a ver o que funciona e vai agradando, né? O algoritmo, o público, etc., e vai indo. Se você seguir essa jornada sem revisitar a sua essência, você vai encontrar um personagem que não é você. Você vai criando personagem. Você vai criando personagem que as pessoas gostam. Você vai ficar dependente gostam. desse personagem. É aí que está o problema. E as pessoas vão gostando do personagem, não de você. Porque o Thiago Rocha é esse personagem. Na verdade, o Thiago Rocha era aquele que estava ali trabalhando, entrava das 9 e saía às 9 horas da noite, trabalhava 12 horas por dia. E quando dava, treinava até as 11 horas da noite no rolo dentro de casa, ou numa esteira, ou se virava. Então, assim, não era glamuroso. Não tinha nada de glamuroso. Era a fatia que as pessoas viam. Eram os recortes, né? Exatamente, da minha melhor versão, que era dentro do esporte. E outra coisa interessante, porque o Thiago fazia os posts muito legais, muito bem produzidos, uma mensagem muito positiva, sempre coisa diferente. Então, isso era uma coisa que trazia essa credibilidade do Thiago. Mas que agrada muito quem está do outro lado, mas que cansa quem faz, né? Exige uma energia de estar bem, presente, sorridente. Porque eu lembro quando eu te conheci, você já estava com 100 mil, cento e tantos mil, não é isso? Não, eu cheguei a 60 mil seguidores. Chegou a 60 mil. 60 mil. Foi a conta que eu deletei. E aí vem essa fase que eu acho que você falou, deu um basta. Né? Deu um basta. E qual foi a gota d'água? A gota d'água. Eu estava numa posição em relação à mídia social bastante confortável, né, comparando, né, a época, né, que eu acho que nessa época eu estava com 60 mil, a pessoa, né, número 1 desse segmento estava em 200. Né? Então, continuar com uma porção muito interessante no mercado, ele ia crescendo organicamente, mas compromissos de eu ter um grande problema de não falar não. Então, eu costumava aceitar as coisas. Claro, negociava, colocava tudo em condição, mas seria mais saudável se eu falasse, eu não vou pegar isso. Porque tudo eu via como uma oportunidade, tudo eu via como uma colaboração, mas eu estava tirando de mim mais do que trazendo para mim. E então, essa foi uma das questões mais importantes.
E aí, quando você mistura num bolo uma vida intensa, né, profissionalmente, onde eu trabalhava 12 horas por dia, eu era muito cobrado, trabalhava na área comercial de uma multinacional. Eu trabalhava no centro da cidade, então várias vezes eu pegava e eu filmava, colocava no stories, eu desligando a luz do escritório inteiro, o andar inteiro, eu baixava o disjuntor, falava, são 9h15, estou saindo daqui agora, vou para casa e vou fazer 1h40 de rolo, 2 horas de rolo para treinar para o Ironman. Tô exausto, mas vamos lá. Você não consegue. Tem uma questão que eu adoro, uma das melhores analogias no triatlon, para mim, no endurance, que é você comparar um Ironman ou qualquer prova realmente de endurance, é um pêndulo. Você não consegue ficar muito tempo no extremo. O pêndulo ele pega balanço, né, no momento ele vai para o extremo, mas ele vai precisar voltar aqui, né, para normalizar, para, né, se renovar, né, para depois pegar energia suficiente para voltar para o extremo de novo. E eu ficava muito nesse extremo. Se você ficar muito nesse extremo, não é sustentável, sabe disso? Alguma coisa, algum prato vai cair. Não vai conseguir ficar girando. O que era importante para mim? Família, né, que tá tudo bem, porque em casa, antes de começar tudo, a gente negocia, fala, olha, eu vou fazer um Ironman, vai ser assim, olha, meu sábado eu vou ficar na estrada pedalando, depois vou nadar, enfim. Deixar o negócio tá ok, todo mundo compra o seu plano, mas o que não compra o seu plano são as eventualidades de uma intensidade, de um trabalho que às vezes pode dar um pico junto. E eu me vi numa viagem pela empresa, onde eu estava na Argentina, transbordando, que a sede ficava lá, e eu mandei uma mensagem, né, para a ASICS. Eu falei assim, o que acontece se eu deletar meu perfil? Aí eu recebi como resposta uma pergunta. Falou assim, o Thiago, ele é virtual ou ele é real? Ele é real. Então tá tudo bem. Você vai continuar correndo? Você vai continuar sendo você? Vai. As pessoas vão te encontrar na rua? Vão. Tá tudo bem. Não se preocupe com isso. Olha que resposta, hein? Aquilo lá... Que maturidade, né? Aquilo lá me fez sentar para trás e falei, caramba... O pessoal é fora de série. Por isso que eu falei família, sabe? Entende que alguém está passando por uma coisa e acolhe. Porque podia ser muito do contrário. Falar, por isso que você está com a camisa da ASICS. Porque você é grato até hoje. Eu sou. Né? Eu sou. E isso você que é legal. tomou essa atitude mesmo? Eu levei isso para casa. Eu levei isso para casa e eu quis voltar ao meu ambiente, né, para me dar uns dias a mais de treino e de escritório para tomar essa decisão. E eu lembro que era 8h30, 9h, eu estava chegando na ABB na época, tinha uma academia que era do lado de casa, era mais perto que tinha, então para mim era isso, tinha que ganhar tempo. Melhor academia era aquela que estava no meio do seu caminho. E eu estava indo treinar lá, aí eu puxei os stories assim, falei, pessoal, amo muito vocês, obrigado por tudo. Caso vocês não me vejam mais, tá tudo bem, eu tô feliz, tá tudo bem. Mas talvez, né, eu fique um tempo fora. Aí eu peguei e fui, fiz academia. Cheguei em casa, tomei um banho, aí tinha que ir fazer no computador, que não dava para fazer lá, abri o computador, fui entrando, não entendendo como é que fazia, fui no help lá. Aí tava lá, né? Deletar. Já falei. Filmei pra mim, né? Porque não tem onde mostrar. Eu vou assistir isso um dia. Eu ainda tenho, eu nunca mais assisti. Mas então lá, coloquei. Fui lá, pum. Eu filmei assim, deletei. Gente, eu juro. Na hora que eu fechei o computador, sabe quando você escuta aquele pi? Parece que é um silêncio absurdo. Do silêncio. Eu falo, frio na barriga. Perdi o chão, assim, perdi uma base. Falei, e agora? E não fica aquele negócio, o que eu fiz da minha vida? Não, assim... A ficha não tinha caído ainda, né? Não caiu, mas me deu uma... Foi um alívio. Uma aflição, foi um alívio, uma missão com uma adrenalina, com uma questão, sei lá, se eu tava pulando de bungee jump, uma coisa maluca. Eu falei, tá bom, e agora? Porque, querendo ou não, não é questão de com quem eu convivia, né? Na questão que eu brinco do personagem e tal. É questão do que, querendo ou não, 24 horas por dia,
uma parte do meu cérebro está processando o que eu vou capturar, o que eu não vou capturar, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que eu vou expor, o que eu não vou expor. Uma cobrança interna que não descansa. Exato. Eu falei, agora eu não tenho isso. Eu vou sair para correr, mas eu não vou levar a GoPro? Não vou levar o celular? Caramba, eu vou correr sozinho. E aí, Thiago, antes de chegar nesse topo do pêndulo, que você falou que ficou muito tempo nesse momento, né? Sem as descidas e tudo. Você teve impactos que você acha assim na sua saúde, no seu bem-estar, nos seus sentimentos? Você acha que impactou você em outras áreas? Não, sinceramente não. O mal que me fazia era essa autocobrança, então me gerava... Ansiedade é um problema, me gerou ansiedade, isso sim, isso de fato. A ansiedade perseguia, porque você tem que produzir, você tem que entregar. Você tinha que ser uma máquina. Você tem que continuar. Né? Só que o conflito que estava, eu falei assim, o que eu sou? Eu sou o Thiago engenheiro ou sou o Thiago influenciador? Né? Eu falei, não, gente, isso aqui não faz sentido. Não é que não faz sentido, é provisório, é uma coisa que eu tô ali. Tem que ser uma coisa prazerosa. Ser um lazer, um hobby, começou a tomar uma proporção. Exatamente, eu achei essa frase. Você fala assim, você cria um hobby, você, né, passa a buscar um escape naquilo, aquilo passa a ser prazeroso. Se você transformar isso daqui em uma coisa de cobrança, ferrou. Porque é como tá te enterrando, sabe? Em vez de negócio de te elevar, tem pessoas que conseguem fazer essa virada. Quer dizer, vir daquilo uma profissão, que não era o seu caso, porque você era engenheiro, você tinha outra ideia. Mas aquilo podia ter sido uma profissão sua. Porque você imagina hoje, se você não tivesse deletado, se você continuasse, administrasse isso, você acha que você teria quantos seguidores hoje? Difícil de falar, porque eu acho que se eu fosse continuar com isso, me conhecendo, eu iria me profissionalizar. Então, assim, eu ia seguramente me formar como educador físico, para poder ter um respaldo, que eu respeito muito isso. Então, para você ter autoridade, você tem que ter um diploma por trás. A vivência é importante, mas você não tem... Você tinha que falar coisas técnicas. Exato. Como é que eu vou me posicionar? Então, desde a época, lembra? Dava voz a você, Vitor, não sei quem, não sei o que lá, ou um outro profissional, vamos lá, não sei o que, Nutri, não sei quem, não sei o que lá. Os profissionais se posicionavam, não eu. E eu falava qual era a minha experiência perante aquilo, perante aquela prescrição. Aí sim, eu podia posicionar. Então, assim, eu achava, e eu sempre acreditei que para isso acontecer, eu tinha que me profissionalizar. Mas em que momento eu poderia fazer isso trabalhando 9 horas, 12 horas por dia, né? Das 9 às 9. Não, com certeza. Então, ia de desencontro. Então, eu acho assim, eu falei, gente, isso aqui eu acho que tá uma bifurcação muito perigosa, muito incerta. E, de novo, era tudo muito novo para todo mundo, né? Em termos disso. E depois desse ponto de inflexão, dessa decisão bem radical, como é que foram seus dias subsequentes? Engordei bastante. Acredita? Eu acho que eu descarreguei toda a questão da ansiedade, etc. Falei, quer saber agora? Vou tirar um pé um pouco, vou me alimentar como de uma maneira... Você saiu da vitrine, né? Eu acho que tem um pouco isso. Realmente, eu me entreguei um pouco, eu fiquei um pouco mais... E eu posso te dizer, como profissional da saúde, da nutrição, né, de que talvez você não tenha feito uma coisa ruim, talvez seja uma fase necessária, né, se cobrar menos, com certeza, né, porque ele tinha que fazer tudo isso porque ele tinha que se manter bem perante os seus seguidores. Isso era uma outra questão. Aí você tem que aceitar que você não é um produto para o outro. Porque você tem que estar bem em tudo. Você tem que estar sorrindo, você tem que estar falando bem, você tem que ser positivo, você tem que estar com o corpo, com o shape adequado. Só chega um momento que a gente não aguenta. Né? E ainda tem os haters, né? Que com certeza você devia ter vários. Né? Então chega um momento, eu acho que aconteceu isso com ele, e não foi só uma vez. Né? Acho que só não foi uma vez só, aconteceu foram outras duas, vezes. Foram duas né? vezes. Foram duas outra vezes. vez que você chegou e falou assim, não. Basta. Porque depois dessa pausa, deu uma descansada, deu uma isso, relaxada. Acho que essa é a melhor descrição. Uma descansada, uma relaxada, tirei toda a cobrança de cima, reorganizei essa parte da minha vida que estava muito barulhenta, estava me roubando realmente do presente, né, de onde eu estava, do que eu estava fazendo. E pude, digamos assim, descansar não do esporte, porque eu continuei, né, mas eu fiquei um pouco mais... Da quinta modalidade, redes sociais. Redes sociais.
E só que, de novo, o trabalho continuou. Eu continuei com o contrato, continuei, né, participando dos eventos, eu continuei viajando, então isso existia, mas em outro nível, porque, de novo, o único contrato que segui foi com a da ASICS, porque o resto, que era por coisas que eu tinha que colocar no ar, não ia colocar mais. E ali eu comecei a olhar em volta, falei, gente, isso aqui é muito grande para deixar de fora, sabe? O que eu estou vivendo aqui é um sonho. E eu estou viajando com a elite do esporte brasileiro, né? Adriana Silva, Solonei, a gente ficava nos mesmos hotéis, ou dividia quarto, etc. E tinha muita riqueza em detalhe do que realmente era os bastidores. Desde uma coisa, eu brinco, Solonei, eu vou te mandar essa parte. De eu falar, pô, onde é que está o cara de alta performance, né? Agora, faltando 5 minutos para a largada dele, dormindo na van. O trabalho dele já estava feito, ele já tinha aquecido, tal, foi lá e ganhou a prova, né? De alto rendimento, né? Então, assim, coisas que você fala, gente, uau, nós amadores estamos lá 40 minutos, vai no banheiro, bichinho começou eu falei, gente, mexer. eu preciso dividir isso com mais gente. Eu não posso, eu falei, é um egoísmo meu. Vou fazer de outra maneira. Vou fazer de uma maneira mais leve, né? E requerer a conta, e eles ajudaram, porque no começo não tinha condições, né? Ainda não estava treinado para fazer as provas, né? E você tinha a ASICS, era Golden Four, depois Golden Run, você tinha várias cidades do Brasil que faziam, inclusive a gente viajou para o Chile, a gente viajou para Buenos Aires, então, pegou a América Latina para divulgar esses eventos. E em alguns eventos chaves eu falei, olha, posso ir na garupa da moto? E tinha os fotógrafos lá, não, a gente pegou uma moto para você, pode ter um capacete e tal. Eu vou retratando, tá bom. Logava. Olha a responsabilidade, logar o perfil da ASICS aqui no meu celular. Pum, ia fazendo, ao vivo, colocava lá em cima da moto, falava, vamos lá pegar o pelotão de elite. Pegar o pelotão de elite. Câmera lenta, daí pegava pra passar todo mundo. Daí vinha aqueles comentários, pô, olha que legal, olha, passaram. Pô. Começou, claro, no começo, mandava para aprovação, tá? Depois comecei a colocar. Então, assim, virou uma parte, né, muito interessante desse trabalho, né? Retratando isso, retratando as viagens, retratando como a gente estava crescendo, né, para outras capitais. Então foi muito interessante. E o time que ia crescendo também, né? Você teve a primeira geração, uma segunda, diferença, terceira. né? De você ser a pessoa que está capturando o momento e de você ser a pessoa que está se expondo. Isso trouxe um pouco de alívio, perfeito. né? Eu acho que talvez isso tenha sido, vamos dizer, uma fuga, mas um recurso que eu usei para me tirar de evidência, né? Isso, você não é do papel principal. Né? Você era um coadjuvante ali, mas que ajudava né, as pessoas que realmente... Né? E como é que isso foi evoluindo depois? Isso foi muito legal. Eles foram muito legais também de apoiar e de colocar o conteúdo para falar, e aí? Recebeu o seguidor? A gente postou aqui na ASICS seu nome. E vinham os seguidores da ASICS, né? No próprio perfil, que me colocavam lá e ficavam marcando para voltar a inflar a conta. E foi muito legal, porque foi uma coisa muito autêntica, muito natural de fazer, de cobertura. 2020. Não, foi antes da pandemia. Foi toda a leva antes da pandemia. Eu acho que mais maior intensidade, 17, 18, 19. E eu acho que esse papel de repórter foi muito legal. Né, de estar ali, né, à frente, nos bastidores e na linha de chegada, no rally final, aqueles 500 metros finais, onde o pessoal dava o sprint, entender como o profissional elite via o start list, né, de onde eles pegavam dica, esse daqui é fundista, esse cara é campeão de curta distância, esse cara, então esse cara eu tenho que cansar no 13º quilômetro, porque se eu deixar para cansar ele lá no 18, ele me ganha. Então tem que cansar ele antes. Então, assim, como cada um administrava a prova. Né? Tinha uma estratégia. Eu falei, caramba, eu não sabia de nada disso. Não imaginava. Eu achei que vai pra morte, né? Que nada. Cada um tinha a sua... E isso é muito bem os informantes das provas, para saber quem estava ali, né, no start list deles. Então, eu falei, poxa, retratar isso claramente posteriormente era muito interessante, né? Eu aprendia muito. E ali era muito claro para mim. Eu falei, olha... um peso
que eu sempre dei muito é por que eu tenho por que eu estou nessa frente se eu não tenho performance? E a gente entra num tema delicado de performance. Mas era justamente na questão da entrega. A minha entrega não era pódio, a minha entrega não era estar ali nos primeiros colocados, a minha entrega era o conteúdo. E isso eu tive que entender, demorou muito para eu entender. Porque eu falei, como é que eu vou ser um capitão de um time da ASICS, Latam, se eu não tem uma performance? E ele chama frontrunners. Lógico. Né? E claro, frontrunners isso manteve o nome, mas isso mudou, né? Depois quando a gente começou a entender que no final do dia a performance é o melhor que você consegue entregar com aquilo que você tem. Então às vezes o performance é um pace de 7, precisa ser um pace de 4 baixo, 3 baixo. Não, fez 7 porque você já melhorou muito, você era 9, agora você está em 7, parabéns. Porque hoje você é pai de 2 crianças, você madruga, você trabalha, né? É o que você consegue, parabéns, você evoluiu. Conseguiu sua performance, é isso. Né? Mas muito mais. Nessa época você ainda não tinha essa visão. E aí isso essa era uma cobrança muito forte. Eu falei, eu não mereço essa posição que eu tenho. Esse segundo momento de questionamento começou por isso. Eu via onde eu gostaria de estar. Eu não tinha. Eu posso até dizer que eu não tinha aptidão, talvez, para chegar lá. E aí eu comecei a me cobrar, falar, gente, pera, né, essa posição ela tem que ser honrada, e se eu não estou honrando ela, eu acho que ela mereceria ser de uma outra pessoa. E foi assim o início da minha segunda conversa, né, com a ASICS, falando, olha, eu acredito que tem gente que pode fazer o melhor trabalho. Eu já tinha uma pessoa em mente, que era aqui do Rio de Janeiro, um amigo nosso, que é educador físico, que já preenchia aquele quesito que me faltava, que tinha performance, e se dedicava, e tinha... Eu falei, entendeu? Eu estou ocupando um posto, e claro, tem os dois lados. Às vezes o capitão é que nem técnico, né? Ele está ali, ele pode não saber jogar futebol, mas ele consegue tirar o melhor do time, e unir o time, manter. Claro, tem esse outro papel. Mas eu senti ali que meu trabalho ali já estava cessando em relação a essa outra cobrança. Então, setembro de 2019, eu tive a última conversa com o marketing da ASICS e pedi para me afastar. Foi a decisão mais difícil que eu tive. Foi a mais difícil, mas assim, eu honrei ela da maneira como eu saí. E ainda falei, olha, eu gostaria muito que tal pessoa entrasse nessa posição. E por isso, aquilo. E eu acredito que isso aqui tem que ser trabalhado. Vamos fazer assim, se precisar de mim, eu estou aqui. Mas eu estou cedendo a posição. E foram extremamente legais, porque falaram, Thiago, você não quer que dê um tempo, ficar em off um pouco, 2 meses depois a gente conversa, continua como capitão. Falei, eu não posso. Falei, tem um time que precisa, né, de um guia, de um norte, etc. E se eu não posso estar lá por eles, e o que você acha que foi diferente dessa segunda ruptura para a primeira ruptura? Primeira ruptura foi onde me distanciei muito de quem eu era. Eu até brinco de que... Acho que eu brinco de coisa séria, né? Porque eu falo que será que eu teria feito um Ironman se não fosse pela mídia social? Claro que ela permite com que você conheça novas modalidades, novos esportes. Mas será que não foi um push que foi dado para, Thiago, para poder se consagrar, né, estaria buscando alguma coisa, uns desafios maiores. Então, né, desde quando alguém busca uma maratona, um ultra, depois meio Ironman. Então, assim, será que eu teria feito toda essa trajetória ou eu estaria ali feliz fazendo só corridinha? Fazendo só minha corridinha e tá tudo bem. Então, isso é um questionamento realmente que eu tenho grandes dúvidas dentro de mim em relação a... Talvez eu não tivesse ido. A segunda foi mais com maturidade sua, porque você é um cara honesto, um cara ético, teve uma parceria muito, muito bonita com a ASICS,
Acho que é o seu perfil. Né? Foi assim que você se sentiu, né? na segunda ruptura? Foi exatamente assim. E eu falei, olha, é justo fazer isso, é difícil, é uma decisão muito difícil, mas assim, meu momento já tinha passado. Como qualquer atleta, a parada é a mais difícil, mas tem que saber parar. Tem que saber parar. E hoje você está com um novo... No Instagram você está hoje com a corrida imperfeita, achei. Corrida imperfeita fala muito sobre a que minha atual realidade, né? Daí pra cá, como é que foi a construção do que você é hoje, do que você vive hoje. O que acontece, né? O que acontece? Eu não consigo, assim, eu sempre fui o cara da madrugada, né? Então eu saía para correr 4h30. Dependendo se a minha esposa está fazendo alguma prova, eu tinha que ir às 3h30 para chegar em casa, para ela poder ir na madrugada dela, né? Então, isso acabou quando a gente teve os 2 filhos, né? O mais velho começou a me procurar à noite, né? Porque antes eu conseguia escapar sem ele acordar. E ele, quando na gestação dela e pós-gestação, ele começou a buscar segurança em mim. Então, a partir das 4h da manhã, ele começa, pai, ele vai lá e me abraça. Eu procuro e fica abraçado, coloca uma perna em cima de mim, um braço para saber que eu tô lá. Se eu saio, ele sai e ele acorda o irmão, a mãe, todo mundo, né? Então, assim, a gente chegou a um consenso de que, bom, não dá para eu treinar de madrugada, se eu não treino de madrugada, não vou treinar à noite, porque vai atrapalhar muito meu sono. Eu tenho horário de almoço. Horário de almoço, verão, Rio de Janeiro. Não vai dar para eu conseguir o que eu quero. Tá bom, o que eu posso fazer? Bom, eu vou ter uma horinha sagrada de academia. Tá bom. Fiquei 18 meses só levantando peso, só fazendo fortalecimento. Máximo de aeróbico que eu fazia aquela escada desgramada. E dessa vez era mais ou menos sofrido do que quando você começou com a esteira 15 minutos? Era menos sofrido. Porque você estava no mesmo lugar, né? Eu levantava peso e tal, olhava, falei, gente, é só ficar aqui no ar-condicionado e tal. Claro, não estava fazendo nenhuma... Não quero tirar o brilho de quem realmente se dedica a isso e tem resultados. Não tive nada expressivo. Mas, assim, era mais cômodo para mim em termos de estar em um único ambiente controlado, né, no ar-condicionado, no mesmo horário, e fazia minha sériezinha, tomava banho e ia embora. E aí eu fiquei 18 meses fazendo isso, eu ganhei 12 quilos, o que realmente ia levar qualquer um retornando à corrida a uma corrida imperfeita. Já começava por aí, né? Quando meu filho mais novo fez 1 ano, que foi agora recentemente em março, eu comecei a ver que eu conseguia sair da cama. Foi ontem, quase. Sim, meu perfil começou dia 11 de março. É novo. Então, não gente, chegou a 2 meses. Quem acompanha a gente vai receber o @ do Corrida Imperfeita. Entra na Corrida Imperfeita. Se já quiser digitar lá para acompanhar. Porque assim, não tem como você desenhar um cenário perfeito para você. Todo mundo tem alguma questão, todo mundo tem alguma coisa que poderia melhorar, mas assim, você não tem que esperar melhorar para você. Você pega e vai com o que tem e vai aperfeiçoando. E é isso, eu falei, eu não vou esperar perder meus 12 quilos de novo para correr bem, não. Eu vou correndo e vou trabalhando esse processo. Não vou ter um sono perfeito. Eu vou correr quando dá, como dá, e tentar acomodar isso nas 24 horas do meu dia. Então o discurso foi meio que esse. E eu tive que reaprender, estou reaprendendo, né? Porque o Instagram é uma outra plataforma hoje de que não tem nada a ver com o que era lá atrás. É rios para cá, é vídeo para lá. Eu falei, gente, bom, deixa, né? Vamos ver como que eu me integro a esse ambiente e vamos ver o que sai. Eu estou testando e está sendo legal, porque, enfim, eu estou tentando conversar com uma outra geração hoje, que é bem diferente do que tinha lá atrás, e deixando um pouco mais espontâneo também e imperfeito, porque essa é uma outra questão que a Dani, minha esposa de novo, ela me falava muito, ela falava, para de tentar fazer tudo dentro daquilo que você se estressa demais, tentar deixar tudo certinho. Eu falei, quer saber então? Fazer um vídeo para postar assim, podia ter melhorado, podia ter feito a 3ª, a 4ª revisão. Eu fui conhecer a sua página, eu dei uma olhada e assim, realmente tem uma edição de muito boa qualidade, então dá para entender que os seus níveis de exigência são bem altos. Eu sou muito chato com isso, mas estou sendo menos e não estou passando pelo processo a fundo. Eu faço só uma... E como é que você tem decidido hoje o que postar, o que não postar? É o que vem na cabeça. Eu saio de casa, não levo celular, eu levo uma GoPro, saio para correr,
E às vezes vem alguma coisa, uma vontade de falar como se tivesse alguém do meu lado, eu treino sozinho. Então eu vou ter vontade de falar, pô, você viu isso aqui? Você viu aquilo? E aquilo lá, não, eu concordo, discordo. Para saber? Eu começo a gravar e começo a falar. E eu gravo, assim, uma corrida e um treino, sei lá, uns 20 cortes. Depois eu jogo todos os 20 cortes em sequência e fico com 3, 4 numa sequência que faça sentido. E é isso. E... Você acha que, comparando com o Instagram de antigamente, você acha que o Instagram tá chato? Aí depende do que você tá seguindo. Começa por aí, porque, de novo, se tá chato o que você está assistindo, senão que você está assistindo a coisa errada. Mas eu acho que quando você entra em trend, sim, porque a trend é uma repetição de uma criação que foi original em um momento, né? E foi criativa naquele momento, mas você repetir aquilo fica muito chato, né? Fica mais do mesmo. Então isso é uma coisa que eu tento evitar um pouco quando eu olho. Mas para mim, uma crítica que eu fiz, e de novo, é opinião, né? É a questão de que o esporte é para todos. E quando você vê uma leva muito grande entrando e buscando uma performance que não existe dentro daquela, digamos assim, daquele curto espaço de tempo, isso é coisa que você vai ver indo e vindo. Então você sempre vai ver, né, essas idas e vindas, mas o que permanece no final do dia é aquilo que foi verdadeiro, né? Então, a partir do momento, um exemplo, fazendo esse gancho, que eu não pude mais entregar uma verdade, eu saí. E voltei agora com a verdade de novo. Então eu vejo muitas coisas artificiais que eu sei falar, isso aqui tem começo, meio e fim. E isso, para mim, é uma coisa que eu considero realmente não sustentável. Muito superficial. Tem muita coisa superficial. Superficial, porque é forçado, não é natural. Porque você precisa criar conteúdo diferente e chega um momento que você não tem, você começa a repetir, e você começa a inventar, e você começa a passar para o outro lado da história, que ficam coisas totalmente subjetivas, fora do... Né? Na realidade, o algoritmo é uma coisa que desde 11 de março que eu venho estudando isso, ele não joga contra você. Pelo contrário, ele joga a seu favor. Ele quer que você gere audiência para consumir, para estar dentro dele, para segurar a galera aqui. Ele vai te ajudar. Então, esse é o termômetro para ver se está agradando ou não. E o perigo nisso tá, a partir do momento que eu fiz um tipo de postagem que funcionou, que eu busque cada vez mais aquele recurso, mais do mesmo. Um vício. E ele mesmo comenta isso. Se você quer... Repare realmente no seu engajamento, o que funcionou, você vai estreitando para aquilo. Então ele vai te colocando numa caixinha. Com tal que você, de novo, não perca, né, a sua autenticidade. Sua essência. Sua essência, tá tudo certo. Que aí a gente está falando aqui do objetivo da rede e do seu objetivo como pessoa. E pensando que a gente ainda vai encontrar muitas gerações fazendo esse caminho, entrando, saindo, tentando e testando. O que você diria para a galera que está chegando agora, que está começando no esporte, que está sendo seduzido pelas redes sociais? Fácil. Primeira coisa, entra no esporte, procure de pronto um profissional. Seja mentorado por um profissional do esporte, seja na corrida, no que você quiser. Essa é a beleza, você ser guiado, porque ali você vai ter um respaldo, ali você vai ter uma evolução. Então você vai cortar caminho no sentido da sua progressão de você não errar. Com segurança. Com segurança. Você entrar dentro do oba-oba que está hoje a corrida, assim, vai gerar muita frustração. Se baseando por métricas de outras pessoas, com exato, outras realidades. Outras realidades também. E é muito essa questão que eu estava comentando. Eu não tinha autoridade para isso. E eu estou batendo essa tecla de novo agora. Busquem quem tem autoridade para isso. Autoridade não é número. Não é número de seguidores, não é número de curtida, não é número de visualizações. Autoridade que tem um diploma e entrega. Vai atrás dessas pessoas, se associa a elas e você vai ver o seu esporte progredir. Né, e tudo por consequência desde mídia e acompanhar junto com a sua evolução. Isso, essa é a beleza. Então, se você tivesse que resumir em uma frase,
Quiser deixar uma mensagem, uma mensagem, uma frase, ou uma lição que você aprendeu com essa trajetória toda, o que você diria? Todos. Eu diria o seguinte: você é o campeão da sua categoria. E hoje as provas elas são seja ou por sexo biológico ou por faixa etária. Só que ela não considera é o que está por trás de tudo isso. Ou seja, hoje o Thiago, né, não apenas um atleta amador, sexo masculino, 45 anos, mas tem uma realidade tal, que tem 2 filhos, etc., que realmente vem exigir dele uma outra realidade, né? Uma outra dedicação para que ele consiga atingir os resultados dele. E está tudo bem. Então, assim, não se compare a quem está do seu lado, quem está à frente, quem está atrás. Cada um está na sua luta, cada um tem uma realidade. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. São lições que extrapolam o esporte. E é exatamente esporte. isso. Por isso eu falo assim, parabéns, você é o vencedor da sua categoria. Porque sua categoria só tem você, só cabe você. Construir o seu próprio pódio, né? Exato. Gente, a gente contou hoje a história do Thiago, que começou na corrida quase que como uma punição, mas que foi se apaixonando, foi crescendo, teve várias fases, né? De estar mais envolvido, tanto com diferentes esportes como com as redes sociais, construiu uma bagagem de aprendizado, não só, né, dentro da atividade, mas como pessoa. Eu acho que trouxe aqui várias reflexões que a gente pode extrapolar para fora do esporte. Está começando uma nova fase que eu acho que todos nós estamos sempre recomeçando. O principal, Tamara, teve coragem de mudar, né, para manter a essência dele. Eu acho que isso é muito importante. Poucas pessoas fazem isso, porque as pessoas não querem largar o osso. E muitas vezes a gente fala de coragem de fazer, mas também precisa coragem para sair, né? São decisões difíceis, mas não tem como fugir delas. Senão você vai ser um auto-engano. Thiago, eu agradeço muito a sua presença. Foi difícil de marcar com esse homem, né? Porque tem 2 filhos. Né? Tem 3 pessoas que mandam em mim, né? Mando nele, mas eu agradeço muito. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. E eu vou agradecer aqui a Dani, o Luca e o Lorenzo por deixarem ele vir também. Obrigado. Isso é importante. E ele não vai receber presente hoje? Ou ele vai lá na sua loja? Pois é, a gente pode combinar. A gente falou aqui, né, sobre performance, saúde, bem-estar. E a gente deixa um convite para você conhecer a Pulse Nutrition, a nossa linha de produtos da Trilab. Vai ser um prazer te receber lá e participar. Ipanema. Participar junto com você desse novo começo, né? É uma empresa que está em Ipanema há 11 anos e lá a gente tem uma ideologia que eu acho que parece muito com a sua. A gente nunca deixou a empresa ceder aos apelos do mercado de exposição de corpo e de entrega de performance a qualquer custo. A saúde é uma base importante, eu acho que vai ser muito bom ter você junto. Muito bem, agradeço. Pessoal, agradeço a vocês que assistiram. Segue a gente lá no YouTube, no Spotify e no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês seguirem a gente lá, apertar o sininho, tá bom? Se vocês gostaram, coloca lá pra gente, tá? E pode perguntar qualquer coisa que a gente vai responder. O Thiago também, não é isso, Thiago? Também. E muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso, gente. Tá ok, pessoal? Um abraço para vocês.